Saudações a todos os assinantes inscritos aqui no meu canal, canal do Conde, na internet, no YouTube. Começando mais uma entrevista hoje, essa entrevista que também será transmitida pela TV 247, mas estamos ao vivo aqui no meu canal, conversar com a historiadora Gláucia Fracaro. A gente vai falar do trabalho dela, um trabalho muito bacana, um livro publicado que ganhou prêmio. E antes de dizer o título do livro e dizer dos temas que nós vamos tratar aqui hoje, eu quero saudar a Gláucia, minha grande amiga, e dizer que é uma honra conversar com você. Obrigado por conceder essa entrevista para a gente. E eu quero saber como é que você está. Tá tudo bem, querido? Oi, Gu, que prazer estar aqui no seu canal hoje. Estou muito contente. Obrigada pelo convite. Tá tudo bem por aqui. Saudade de você, viu? Por aqui, a Gláucia está em Campinas, né, Gláucia? Sim, Campinas. Gláucia é professora da PUC Campinas, da Faculdade de História. Esse é o livro da Gláucia, que ela acabou de lançar. Tá quentinho, né, Gláucia? Sim, sim. Direitos das Mulheres, Feminismo e Trabalho no Brasil, 1917-1937. É um estudo bastante cuidadoso da Gláucia, é o seu trabalho de doutorado, né? Sim. Eu queria que você... primeiro, deixa eu só apresentar, quer dizer, professora da Faculdade de História da PUC de Campinas, a Gláucia é doutora em História Social e foi coordenadora de Autonomia Econômica das Mulheres no governo Dilma Rousseff. Queria que você começasse falando desse seu trabalho no governo Dilma Rousseff, Gláucia. Como é que foi? Bom, essa coordenação, né, de autonomia econômica das mulheres ficava dentro do Ministério das Mulheres, da Secretaria de Política para as Mulheres do governo Dilma. Acho que é sempre bom lembrar que tanto a Secretaria de Política para as Mulheres quanto a Secretaria de Igualdade Racial foram os primeiros, foi, na verdade, o primeiro ato do Lula quando eleito em 2003, né? A primeira ação dele como presidente da República foi criar essas duas secretarias que tinham um objetivo de promover políticas de igualdade, reconhecendo que existe uma diferença, aqui eu já estou causando, que existe uma diferença de gênero, de raça na sociedade brasileira, e que para conseguir a igualdade era preciso atacar, né, essas desigualdades por esse viés. Então, mas eu só entrei no governo mesmo em 2011 ou 12, que foi quando eu trabalhei dentro dessa coordenação de políticas do trabalho, e nesse período a gente colocou em prática algumas coisas que foram aprovadas nas conferências nacionais de política para as mulheres, né? Então, uma das coisas que tinha sido aprovada e que tinha sido escolhida como prioridade da SPM no período era justamente a mudança constitucional que deu os direitos trabalhistas, deu a equiparação de direitos trabalhistas, né, para as trabalhadoras domésticas no Brasil. Naquele momento, você trabalhava dentro do Ministério dos Direitos Humanos, é isso? Não, das mulheres. Das Mulheres, porque o Ministério das Mulheres, naquele momento, era independente, né? Ela era a Eleonora Menicucci? Era a Eleonora. Eu entrei, a Ah, Eleonora foi nomeada, acho que em janeiro, no primeiro governo Dilma, né? Eu entrei alguns meses, um mês depois, 2 meses depois. Era a Eleonora. você estava no curso do seu doutorado naquele momento, Gláucia? Eu estava começando o segundo ano do doutorado, naquele momento, e aí dei um tempo na pesquisa para poder Para poder ajudar a trabalhar. fazer política pública. Imagino, queria que você falasse só mais um pouquinho antes da gente entrar no seu livro, no seu trabalho, dito, quer dizer, isso também é o seu trabalho, evidentemente, dessa experiência de trabalhar junto ao governo Dilma Rousseff. Como é que foi para você? Eu sei que você já me disse que era um trabalho muito intenso, né, que trabalhava demais. Fala um pouquinho para a gente. Sim, acho que às vezes as pessoas têm uma dimensão de que a gestão pública não requer tanto, mas requer muita dedicação, muita mesmo. E todo mundo ali se dedicava bastante, assim, de trabalhar muitas horas por dia, mas com esse objetivo, né, de botar... Acho que tinha dois objetivos, assim, né, de transformar a SPM mesmo numa referência latino-americana de política para as mulheres, e isso estava em curso, né, na relação com o Mercosul, na relação com até mesmo com a ONU e tudo mais, isso se desenvolvia bastante nesse sentido, mas também tinha uma tarefa, né, a SPM tinha uma tarefa que era coordenar a política para as mulheres, assim como a CEPI, né, a de igualdade racial,
de coordenar a política para as mulheres por dentro da esplanada, né? Então, que era um pouco a tarefa de entrar em cada um dos ministérios, em cada uma das pastas, e demonstrar como que se faz política para as mulheres e como políticas de outros ministérios, do trabalho, da saúde, também tem que ter uma visão de gênero. Então isso era uma outra tarefa importante que a gente desempenhava lá. Foi uma experiência fantástica, né, de poder conhecer um grupo de mulheres, né, acho que aí falando mais no nível pessoal, um grupo de mulheres que é muito importante para o feminismo brasileiro, nas suas diferentes perspectivas, e que compunham o governo da Dilma Rousseff, já vinham desde o governo Lula, né, em alguma medida isso, e acho que a segunda coisa muito importante também que me ajudou muito foi justamente essa conexão latino-americana, né, poder conhecer como que o Brasil se tornava referência, mas também construir uma referência a partir da experiência dos outros países. Então, é bem interessante. Isso é muito interessante porque muita gente falando agora, inclusive um amigo, colega ativista, fundador do JuProg, que é um grupo de judeus progressistas no Brasil, muito interessante, o Sérgio Storch, e dizendo que a esquerda brasileira tem de se internacionalizar o mais rápido possível, de maneira mais intensa, mas a gente sabe que o PT e a esquerda, essa esquerda progressista, da qual você também faz parte, como pesquisador e ativista que você é internacionalizada, né? Porque o debate e a produção científica, ela é internacionalizada naturalmente. Então, a pauta, a agenda, inclusive da política das mulheres, ela tem esse viés que já é internacionalizado espontaneamente. Glaucia, querida, deixa eu só ver aqui o pessoal que está chegando para assistir. Saudações pedagógicas, muita gente querendo ver. O pessoal vai adorar a sua entrevista, eu tenho certeza. Ivanildo Pinheiro dizendo aqui, saudando todos nós. Saudações, caras pálidas. Se vocês quiserem fazer perguntas para a Glaucia, por favor, coloquem aqui no YouTube. E eu vou começar vou fazer a primeira pergunta para a Glaucia, que é o seguinte. Então, ela está lançando o livro. Esse livro ganhou o prêmio Mundos do Trabalho em Perspectiva Multidisciplinar. A Glaucia se doutorou pela Unicamp, e é curioso que o livro tenha saído pela FGV Editora, que é a Fundação Getúlio Vargas. Você pode falar um pouquinho para a gente, Glaucia, desse processo aí de publicação do teu doutorado? Como é que foi? Quer dizer, você ganhou o prêmio, tem aqui o apoio da ABET. É a ABET que concedeu o prêmio? Fala para a gente. Sim, na verdade o livro, então, é isso, né, ele é fruto da minha pesquisa de doutorado, que foi financiada pela FAPESP, a pesquisa toda foi financiada pela FAPESP, né, e foi feita aqui na Unicamp, junto do Centro de História Social da Cultura, que chama Secult, né. A orientação é do Fernando Teixeira da Silva, que inclusive escreveu uma matéria brilhante, depois vocês puderem dar uma olhadinha, para aquele dossiê da Carta Maior, sobre a legislação trabalhista brasileira, a relação com a Carta do Lavoro, as supostas origens fascistas do direito trabalhista brasileiro. Então, ele tem uma trajetória bem forte nesse sentido, né, que o Fernando que orientou a tese. Depois disso, eu inscrevi a tese no prêmio da ABET, da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, e ganhei o prêmio da melhor tese, melhor texto do ano de 2017. É isso, do ano de 2017. E aí o livro foi publicado pela IGV, financiado, né, pela ABET e pelo IPEA, né, que é uma parceria com o IPEA. Tem o IPEA também, o IPEA é o Centro de Excelência de Pesquisa Brasileira. Sim, impressionante, né? E com o apoio da ABET e do IPEA, então a IGV também entrou na parceria e fez a publicação. O livro ficou muito bonito, recomendo a todos vocês. Deve estar nas melhores livrarias do país nesse momento, né, Glaucia? Depois eu fale mais, mas vamos mergulhar já então na questão, né? Na questão do livro. Você fala sobre a luta das mulheres, né? O feminismo e trabalho no Brasil entre os anos de 1917 até 37. Eu queria que você desse uma visão geral para a gente da tua intenção com essa pesquisa, quer dizer, e dos sentidos gerais que você coloca nesse livro, nesse trabalho de doutorado. A pesquisa surgiu, acho que vou falar um pouco assim, já falando mais da minha história, acho que meio pessoal, né? Que assim, a pesquisa surgiu a ideia da pesquisa surgiu em 2008.
E aí, muita gente me falava, até hoje, na verdade, né, quando eu vou falar do livro e tal, as pessoas falam assim, mas como que você teve a ideia de pesquisar algo que tem a ver com feminismo e trabalhadoras, muito antes dessa chamada primavera feminista, antes desse grande interesse que as redes sociais passaram a demonstrar, e falo das redes sociais porque na vida real a coisa é um pouco mais, tem outra complexidade, mas antes que as redes sociais começassem a demonstrar o interesse pelo tema do feminismo. Aí eu brinco que a tese, ou a pesquisa, na verdade, é fruto do... Eu sou também fruto do meu próprio tempo. O que eu quero dizer com isso? Em 2008, 2008 e 2009, o grande debate era a sucessão do Lula, né? E para a sucessão do Lula, quase ninguém cogitava que não fosse uma mulher. Então, a disputa já começou para a sucessão dele, pelo menos no debate interno do PT, mas que não se restringiu ao PT, justamente porque o Lula era presidente e o Brasil inteiro queria saber quem que seria, né, essa candidata. A sucessão toda já se deu, na verdade, na ideia de que seria uma mulher. Se não fosse Dilma, seria a Marta, a Marina, né? Todo mundo já pensava que seria uma mulher. E aí, quando eu olhei aquele debate se formando no PT, para além dos setoriais de mulheres, que era basicamente é o sonho, né, também, de que a gente conseguisse discutir a condição da mulher para além dos setoriais ou dos movimentos feministas, eu falei, bom, acho que eu vou pesquisar isso, porque talvez a sociedade passe a se interessar mais por esse tema se uma mulher se tornar presidenta, né? E aí foi um pouco aí que Você surgiu. prognosticou muito bem a situação, Não hein? é? Mandei bem. Impressionante. Mas, na verdade, já tinha também uma vontade grande de estudar feminismo e tal, né? Desde da iniciação científica. Também um pouco por causa de algumas contradições, mas depois a gente pode falar mais disso. E aí foi assim que a pesquisa surgiu. Só que quando eu fui estudar isso, eu me dei conta que a história feminista brasileira ainda estava muito circunscrita à academia, quer dizer, era considerada feminista quem estudava o feminismo, não quem fazia a luta, né? E aí eu falei, poxa, mas é como se as mulheres pobres, comuns, não tivessem feito história, né? Não tivessem participado desse enredo de emancipação ou de luta pela emancipação das mulheres. Se você pensar em mulher que entra para a história, que tipo de mulher entra para a história, por exemplo? Entra para a história mulheres que são excepcionais, fora da curva, ou que casaram com alguém importante, né? Então, você tem um pouco isso, ou foram companheiras de alguém importante, né? Aí vem na cabeça Dandara, vem na cabeça, sempre quando eu também falo disso, as pessoas lembram da Lady Di, lembram de... Então, sempre uma chave de excepcionalidade, né? A outra excepcionalidade muito comum também é o fato de só mulheres que sofreram grandes tragédias entram para a história. Então, a Malala, a Joana d'Arc, né, que foram Maria da Penha, mulheres que foram vítimas de grande violência, aí elas entram para a história. Eu falei, mas o que fazer com as mulheres comuns, né? Com as mulheres pobres, com a minha avó, com a história da minha mãe, com a história da minha tia, elas nunca vão ter uma história contada, porque não são excepcionais, né? E aí, juntando essa reflexão, eu pensei, bom, tem que ver o que as trabalhadoras fizeram, porque a história do feminismo brasileiro corre ao largo da história das trabalhadoras. É uma noção, assim, implícita nas teses, de que mulher pobre, trabalhadora, não faz parte da história do feminismo, né? Então, você tem a Margarida Neves, você tem outros grandes nomes da classe trabalhadora que não entram para a história do feminismo. Eu acho que a Lei Maria da Penha entra aí justamente nessa reflexão, porque a Maria da Penha, enfim, ela não era uma expressão, quer dizer, mas ela foi a primeira mulher que foi inspirada. Fala um pouquinho para a gente da configuração dessa lei, porque eu acho que você deve ter bastante informação sobre isso. Não, essa lei é impressionante, a história dela, né? Eu costumo dizer que ela foi a lei que pegou, né? Foi uma lei que pegou, porque também quando a gente conta a história das leis no Brasil, a gente sempre conta uma história de leis que não pegam, né? De leis para inglês ver, de que aqui as coisas não, que é um jeito de dizer que aqui as instituições não funcionam. Que eu não concordo em várias medidas nessa narrativa, mas de todo jeito a Lei Maria da Penha, ela ultrapassa essa interpretação, né, porque ela pegou. E o jeito que ela foi construída também tem muito a ver com o fato dela pegar. O que acontece? Foi feito um consórcio de movimentos feministas, de universidades, no âmbito do governo Lula, para criar uma lei que enfrentasse a violência contra as mulheres. Então, o texto da lei, né, e a aprovação dela vem de um grande acúmulo
com a sociedade, por meio das conferências nacionais de política para as mulheres, que ali você pegava, era possível se valer do acúmulo dos movimentos sociais mais amplos, mais capilarizados na sociedade, no Brasil, né, que o Brasil é gigante, etc. O movimento feminista que serviu como consultor para essa lei, também na sua diversidade, quer dizer, cada grupo diferente tinha uma visão sobre o que deveria ser essa lei Maria da Penha, mas a partir justamente dessa grande disputa, foi feito um consenso que deu origem à lei da Maria da Penha em 2006, o texto da lei, que sofreu algumas transformações também, né, justamente por conta da concepção também de que a lei só não ia dar conta, era preciso criar equipamentos públicos para sustentar a efetivação da lei, etc. Então, é uma lei que guarda muita complexidade, um grande debate nacional, Sim. Um grande debate com a sociedade, né? É uma coisa, e daí marca também essa diferença, né, de governos democráticos que nós tínhamos até pouco tempo atrás, desses governos aí que são todos atrapalhados e não discutem nada com a sociedade, e são simplesmente decretos de cima para baixo, quer dizer, governos Lula e Dilma sempre fizeram seminários, congressos, e o que demonstra, quer dizer, a extrema complexidade que é a governança brasileira, e é por isso que esse governo desse momento, né, e também o governo golpista do Michel Temer, praticamente não conseguiu governar e teve que voltar atrás em várias maneiras, quer dizer, conseguiu depredar e destruir o que estava construído de estrutura governamental no país, né, Glaucia? Exato. A tarefa do Temer foi mais desmontar mesmo, né, depredar, como você disse, porque tinha muita coisa para desfazer. Né? Se a gente pensar que foi mais de uma década de debate intenso com a sociedade, para fazer uma lei, né? Imagina o restante o mesmo vale para a emenda constitucional das domésticas. Também foi um grande debate. Né? Ou seja, para governar é preciso trabalhar muito. E como Zé Dirceu tinha dito da cadeira do presidente, a cadeira queima porque é muita responsabilidade. Sim. Você fala uma coisa muito interessante. O nosso papo ele vai se esticar. Tudo bem, Glaucia? Acho que tudo bem. Tudo que eu faço é 1 hora, né? A entrevista é 1 hora, a live é 1 hora, tudo é 1 hora, porque é redondinho, eu já funciono com o relógio pronto. Então, mas a hora está passando, eu não quero avançar muito, mas antes eu preciso que você me fale sobre isso, quero saber o que você pensa. O Lula tinha, quando ele articulou a sucessão dele para ser feita pela Dilma Rousseff, que, na verdade, isso foi uma coisa discutida no partido, né? Não foi um dedaço, né? E, pelo que eu estou entendendo, essa ideia de que uma mulher deveria... Isso é muito interessante, isso eu não tinha visto ainda comentado né, nessa cena, na análise da cena da conjuntura política. Precisava ser uma mulher, acho que o próprio Lula sentiu isso porque ele é muito sensível, né? E ele governou em grande medida, acho que com essa virtude que ele tem, de sentir as pessoas que estão no entorno dele. Queria que você falasse rapidamente aí sobre esse bastidor que você viveu pessoalmente. Tem que abrir o microfone, Glaucia. Você fechou? Eu fechei. Agora eu abri. Então tá. Eu estou dizendo isso para você mais como uma impressão minha do período, né? Eu não sei se isso foi uma discussão tão ampla, sistematizada, né? Dentro do PT, sabe? Eu acho que eu acompanhei isso até mais de fora, na medida em que a sociedade estava, né? O Brasil, na verdade, estava já caminhando para isso, então tinha, assim, uma grande... Se não era uma expectativa, mas uma grande percepção de que a sucessão seria comandada por uma mulher, né? Então, eu tenho essa visão um pouco mais como espectadora mesmo, sabe? De fora... Sabe o que eu acho, Glaucia? Desculpa te interromper, já te interrompi. Imagina. Porque eu acho que o governo Lula, ele foi muito feminino já nesse sentido, porque ele abrigou mulheres no seu ministério, dentro do PT você tem... A mulher é muito forte dentro do PT, a gente sabe disso, e de uma certa maneira, eu acho que estava desenhado como você estava dizendo realmente, que é uma coisa mais forte, inclusive, que até que o próprio PT, que o próprio Lula. Teria de ser uma mulher para encampar. E assim, o primeiro governo Dilma foi tão interessante, e a gente teve tudo isso que veio depois, justamente, em grande medida, em função dela ser uma mulher. Glaucia Fracaro, querida historiadora,
é professora da PUC Campinas, prazer ter você aqui. Quero te perguntar, então, finalmente, aí eu quero começar já com uma questão técnica. Você tem uma definição de feminismo que digamos assim, original. Pelas conversas que nós tivemos, você falasse para a gente assim, o que é o feminismo, afinal? Existe um feminismo brasileiro? Como é que é organizado esse campo, né? Acho que você trata o feminismo como um campo. Queria que você falasse para a gente. Tá, mas antes de falar, peraí que alguém me chamou aqui. Deixa eu botar no silêncio. Não sei botar no silêncio, vou fechar mesmo. Pronto. Mas antes de falar do acúmulo da pesquisa, eu queria, na verdade, de falar do feminismo como um campo, eu queria falar do que você estava falando, voltar no ponto que você disse antes, quer dizer, existe um acúmulo muito grande dentro do PT e da CUT sobre a igualdade de direitos das mulheres, que culminou mesmo para esse momento da sucessão. Você tem razão, quer dizer, você tem um debate intenso desde os anos 80 sobre cotas na direção do PT, que foi primeiro a de cotas de 20% na direção de mulheres, né, cotas de mulheres em 20% na direção, que é nos anos 80, não lembro a data agora, e depois, já nos anos 2000, acho que é no 5º Congresso, que o PT aprova a paridade, né, na direção entre homens e mulheres, quer dizer, tinha um acúmulo muito grande que pode parecer que é restrito só à história da direção do PT e da CUT, mas, na verdade, isso se desdobrava em milhões de outras coisas na sociedade, né, então, se desdobra até hoje. Então, chegar em 2010 e pensar a sucessão de uma mulher, você tem razão, não é do nada, não é uma decisão arbitrária do Lula, ou autocrática, né, para usar os termos da moda, pelo contrário, é fruto de um acúmulo de lutas coletivas, que vem da base, né, da partido e da Central Única dos Trabalhadores. Sim, o que eu tentei, eu cheguei a uma definição de feminismo, aí já para a gente falar um pouco disso, eu cheguei a uma definição de feminismo baseado na experiência das mulheres. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente vê muito tratado nos livros, nos debates feministas, nos canais de feministas na internet, a gente vê as pessoas tratarem o feminismo como se ele fosse restrito a polêmicas, né? O feminismo basicamente é definido por suas polêmicas. Eu sou do feminismo periférico, do feminismo queer, do feminismo socialista, do feminismo radical, e aí as pessoas, quando vão falar de feminismo, elas definem o feminismo pela polêmica. E aí eu li uma historiadora uma vez que falou uma coisa muito bonita, de que há mais no feminismo do que polêmicas. E o que existe de mais no feminismo do que polêmicas é justamente a luta das mulheres. São os sonhos de emancipação, né? São os sonhos de liberdade que a gente nutre e pratica todos os dias. E aí eu pensei nisso, né? Naquela ideia de que não dava para ser uma história de mulheres excepcionais, eu tinha que ver como que as mulheres comuns tinham construído seus sonhos de liberdade. Eu cheguei na conclusão de que a gente tem que tratar, o único jeito da gente pegar a história das mulheres comuns e incorporar elas no feminismo, era tratando o feminismo como um campo político. Porque muitas vezes ele é tratado na sociedade como se ele fosse exclusivamente uma carta de intenções, né, um endereçamento dos seus gestos, o endereço dos seus comportamentos. Mas a gente esquece que o feminismo é um campo político. E, como tal, ele é permeado de uma série de disputas, né? De uma série de sonhos de liberdade. Então, eu não utilizo muito essa ideia, né? Que as pessoas... essa definição, deixa eu só fazer um parênteses, essa definição que você dá já muda de patamar, digamos assim, as discussões sobre os direitos das mulheres e o feminismo em si, quer dizer, acho que sai dessa questão justamente das polêmicas, né? Acho que você dá um novo patamar, assim, você tenta fazer isso com o seu trabalho. Desculpa, era só isso. Não, tá ótimo, é isso mesmo, que senão se você me deixar, eu falo 1 hora sem parar, entendeu? Não, eu vou interromper muito pouco, a ideia realmente é você falar. Tá bem. Sim, o que eu acho que eu tentei fazer é justamente não isolar as histórias do feminismo, né? Porque isolado, quer dizer, ou do feminismo, como as pessoas dizem, porque de forma isolada, você conta a história ou só das feministas radicais, ou só das socialistas, ou só das periféricas, ou só do feminismo negro, como se ele não tivesse, como se cada uma dessas correntes não fosse, ou dessas vertentes, não fosse uma grande disputa sobre política, inclusive, sobre aquilo
vai significar a emancipação das mulheres. Então, a ideia era um pouco dar a complexidade que cada uma dessas vertentes tem que ter, e deve ter, mas elas todas estão sonhando uma coisa só, que é a emancipação das mulheres, né? Então, acho que dar essa dimensão é importante para a gente também não ficar só com a história da vencedora, né? Da corrente vencedora. O que eu quero dizer com isso? Por muito tempo, a gente contou a história do feminismo por ondas. Não sei se vocês já ouviram isso. As pessoas contam ainda a história por onda. Seria, a primeira onda seria a onda do sufragismo. A segunda onda foi aquela luta política pelo direito ao corpo, né? A chegada da pílula, a descoberta da sexualidade ou da liberdade sexual. E a terceira onda seria dos anos 90, quando as mulheres perceberam que elas são diversas, né? Quando nós percebemos que não somos só de classe média, só heterossexual, né? Então, é o momento da descoberta da diversidade. E aí, toda vez que eu vou dar, que eu ia dar esse, pelo menos no começo da pesquisa, que eu ia dar essa palestra, essa fala sobre as ondas, eu falava assim, tá faltando alguma coisa nessa narrativa. E o que estava faltando é uma experiência da classe trabalhadora nisso tudo. Quer dizer, qual é a visão da classe trabalhadora sobre o sufrágio, né, das populares sobre a sexualidade, né, uma visão que tivesse a ver com o mundo do trabalho, né, com essa ideia do trabalho. Então, você vê que essa narrativa mais conhecida é um pouco restrita ao grupo vencedor, né, um grupo que foi, pelo menos, hegemônico no período. Na primeira onda do começo do século XX, as sufragistas foram hegemônicas, mas não foram as únicas. Né? Nos anos 60, as que construíram o conceito de liberdade sexual foram hegemônicas, mas não foram as únicas. Né? E até a descoberta da diversidade também não se deu de uma forma pacífica, sem conflito daquilo que seria, né? Permita eu fazer mais um comentário, porque assim, o seu pensamento é muito denso, você realmente é muito sofisticado, essa visão que você tem do feminismo, e acho que ela enseja, inclusive, uma sequência de pesquisa, acho que abre um campo de pesquisa novo, porque é muito curioso, parece que você coloca assim, da seguinte maneira, que o próprio movimento feminista foi vítima nesse tecido discursivo ideológico, por ser justamente marcado por ser movimento das mulheres, ele não teve assim a dimensão que ele deveria ter como um campo político estabelecido e que promove uma nova leitura de mundo, né? Eu acho que essa questão mais ampla que você traz do feminismo, acho que isso é muito político e é muito importante da gente realmente discutir. Eu vou querer entrar agora com você diretamente no teu trabalho, esse trabalho, o livro, que é Os Direitos das Mulheres, Feminismo e Trabalho no Brasil, 1737, trazendo uma questão concreta, queria que você falasse para a gente, né? Essa greve de 17 no Brasil, o que foi? O que as mulheres aprontaram em 1917 no Brasil, Gláucia Fracaro? O que elas aprontaram lá? Junto com a Revolução Russa, hein? Pois é, tudo ao mesmo tempo, né? Na verdade, eu tenho que falar bem a verdade aqui, momento polêmicas e vamos evitar pós-verdades, né? Eu não sou uma historiadora das greves de 17, porque tem um monte de gente que estudou as greves de 17, né? O Cláudio Batalha, a Cristina Lopreato, um monte de gente que estudou, a Silvia Petersen. Estou fazendo justiça a quem estudou, sabe? Claro, é que você parte desse ponto, né? Seu trabalho... Sim. Mas aí eu parto do acúmulo deles, né? Todos eles já tinham estudado e tudo mais, e aí eu falei, bom, mas aí tem muita coisa em termos de interpretação, o que significa dizer? A gente sempre contava a história das greves de 17 e esquecia que que as mulheres eram, assim, mais da metade da classe trabalhadora no período, né? Da classe trabalhadora urbana. Então, elas eram maiorias nas indústrias têxteis, e era uma história que era contada, que as pessoas até falavam, as mulheres tiveram grande participação, mas ninguém conseguia envolver qual era a grande contribuição que elas tinham dado, né, para a transformação do mundo do trabalho, para a luta por direitos. E aí eu acho que um pouco isso que eu tentei fazer. O que elas aprontaram? Elas participaram da maior parte das greves, né? Elas denunciaram uma série de abusos sexuais, por exemplo, que era uma coisa que também a gente não tratava muito no mundo do trabalho, que é complexo de tratar, porque geralmente, como a mulher é frequentemente culpabilizada pela violência sofrida, então a gente não fala muito disso na hora de tratar do ganha-pão delas, né? Na hora que elas vão trabalhar para garantir o próprio sustento.
Então, tem a coisa dos assédios, que eu acho que eu ajudei a trazer um pouco à tona, mas tem uma outra interpretação que, assim, é inserir elas de uma vez no que foi a luta por direitos no Brasil, no surgimento da CLT, do que foi o surgimento de leis brasileiras, né, de regulação do trabalho. Então, elas foram fundamentais também nessa coisa. Mas qual é, vamos fazer polêmicas, então, um pouco agora. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que a história do sindicalismo não reconhecia, porque elas não estão dentro do sindicato. Né? O sindicato, ele tem uma organização que é bem excludente das mulheres, até os dias de hoje. O que até não invalida, mas o que não é, isso não é para invalidar a existência do sindicato. Isso é para dizer que a forma de organização acaba que não contempla a experiência das mulheres. O que isso quer dizer? Se elas têm que cuidar das crianças em casa, se elas não podem ter uma vida pública, etc., como é que você participa de uma assembleia? Como é que você participa da direção sindical? Você não tem tempo para isso, justamente porque cuida da casa, porque tem um acúmulo de outras tarefas. Só que não quer dizer que elas não fizeram greves, entende? Elas faziam coisas que reforçavam o sindicato, que somava na luta sindical, e que pode ser entendido também como luta por direitos. Então, eu estava contando até ontem para os alunos, elas fazem greves, eu comecei a mapear, por exemplo, grevista de nome parecido, sabe, ou que pareciam irmãs. Então, elas podiam não estar na fileira do sindicato, mas não ser dirigente sindical, mas você consegue ver que uma greve de 5 dias foi conduzida por 3 mulheres com o mesmo sobrenome, o que mostra que elas não podem ser coleguinhas dos homens nos sindicatos, ou de outros homens, porque isso a moral não permite, mas elas se organizavam entre elas. Se não tinha o mesmo sobrenome, tinha o mesmo endereço, sabe? Todas moravam na rua Colibri, 53, só que uma na casa A, na casa B, a outra na casa C, porque também tem os laços de vizinhança que fortalecem a luta sindical. Então, tem que, ao invés da gente também ficar só acusando o sindicato de ser excludente, tem como olhar como as próprias mulheres lutaram por direitos dentro dessa grande massa crítica do que é a luta por direitos. As mulheres, nesse momento, chegaram a organizar, você está dizendo que elas organizaram meio que informalmente, grupos, né, da vizinhança e tudo mais, familiares, mas sindicatos realmente chegaram a entrar, e mesmo que fossem clandestinos, supostamente, alguma coisa assim, para poder ter uma ação política de combate? Até 37, que foi onde eu investiguei mais, eu quero ver se investigo mais para os anos seguintes. Elas formam a base sindical, sem dúvida. Na base sindical elas estão. Mas elas não formam... Na indústria têxtil, que era majoritariamente composta por trabalhadoras mulheres, eu imagino que o sindicato ali seria, então, também majoritariamente feminino. Não. Não? A direção é masculina. Então aí a coisa é grave, realmente. Sim. Mas ao invés da gente invalidar o sindicato por isso, a gente justamente tem que entender os conflitos que levam para... Que inclusive interferem na própria direção sindical. Né? Porque a direção sindical pode ser masculina, mas se ela não escutar o que a mulherada está falando, essa direção, uma hora, ela se dissolve, ela não vai ter a força política que ela precisa ter. Sim, eu acho muito interessante, justamente, que todo o seu trabalho rastrear o que as mulheres estavam querendo naquele momento para garantir seus direitos, que eram direitos específicos, né? Pós-parto, questão de licença maternidade, todo esse conjunto de direitos supostamente exclusivos das mulheres também ajudou a construir, ajudou não, a palavra ajudou não é boa, construiu o conjunto de direitos que foram sendo organizados, porque a impressão que eu tenho, histórica, é que até Michel Temer, até o golpe, as leis trabalhistas brasileiras eram mais ou menos minimamente organizadas, defendiam realmente o trabalhador, você tinha uma garantia ali. Então, as mulheres são protagonistas também desse momento. Depois eu vou falar, por exemplo, de algum comportamento que a gente possa ter com relação a gênero, né? Como é que os homens se comportam para fazer o sindicato para querer os seus direitos e tudo mais, que é diferente, e é tão diferente que, por exemplo, no Bolsa Família, é a mulher que administra o cartão, porque é uma outra, nem diria psicologia, quer dizer, outro comportamento social. E eu acho que isso foi relevante, foi preponderante
nas comparações e avaliações que você fez no seu trabalho. Queria que você falasse disso. Como a pauta, a agenda das mulheres desse momento contribuiu e construiu todo o nosso conjunto de direitos trabalhistas. Tem que abrir apareceu agora? Apareceu. Que eu acho que essa era uma história mesmo a ser contada. Quer dizer, você tem uma complexidade na história da legislação social brasileira, que é o fato dela ter sido criada num período autoritário, né, do Estado Novo, que é esse conceito que as pessoas também vivem acionando para falar que precisa modernizar porque ela é velha ou porque ela é fascista, né, que são, vamos dizer assim, ataques que as pessoas que querem ver o fim da legislação social utilizam. Mas, na verdade, também, a gente tem que compreender o surgimento da legislação social um pouco na pergunta que você fez anteriormente, quer dizer, a legislação social é fruto de uma série de greves e mobilizações que a classe trabalhadora fez desde muito antes do Vargas, né, muito antes da Carta del Lavoro ou da CLT, quer dizer, ela faz parte de um repertório de luta social no Brasil desde o final do século XIX, e por que não dizer também um grande peso da história da escravidão e da liberdade no Brasil. Então, não dá para restringir a história dos direitos, né, apenas ao Vargas ou à CLT. E nessa medida, as mulheres têm grande participação por conta da própria noção de justiça social. O que eu quero dizer com isso? O que estava em debate nos anos 30 era o significado da justiça social. O que significa justiça social? O que significa acesso? Um pouco parecido com o que a gente passou também no final do governo Lula. O que é justiça social? O que é igualdade? Né? Se igualdade é acesso ao consumo, se igualdade é direito na carta da lei, né? É transformação constitucional. A gente acabou debatendo isso um pouco como sociedade. Então, o que tem nos anos 30 é um pouco essa disputa para aquilo que é a justiça social. E o que as mulheres têm de contribuição nisso, e que ficou muito passando ao largo dessa história? A ideia de que existe uma grande massa de trabalho que é feita quase exclusivamente pelas mulheres. Essa grande massa de trabalho é o trabalho de cuidados, é o trabalho da limpeza, é o trabalho de cuidar das crianças, é o trabalho de cuidar das pessoas mais velhas. Isso é uma grande massa que a gente desempenha e que faz parte da reprodução da vida, da reprodução do capital, da forma como a gente produz. É isso que você chama de esfera da reprodução. Isso, exatamente isso. Que as pessoas não consideram, né? É como se, assim, só é considerado trabalho ou riqueza a partir do momento que a gente saiu de casa para ir fazer para trabalhar, né? Para ir para a empresa ou para a fábrica. Só que você saiu de casa limpo, alimentado, com a roupa limpa, ou seja, reproduzir a vida faz parte da forma como a gente produz riqueza. E, em partes, quando a gente pensa em legislação específica, né, uma equiparação maior em termos da maternidade ou de igualdade salarial, é justamente a valorização desse cuidado que se pensa, entende? Ou como ele deveria ser valorizado na sociedade. Isso tem a ver com bolsa, e só vou tentar concluir dessa forma, isso tem a ver com bolsa na medida que a gente trabalhava naquela época no governo com alguns indicadores que são, assim, o retrato do cuidado. Mais um pouco eu vou pegar a lousa e vou botar os números aqui, mas é alguma coisa... Muito bom. Você tá bem em frente a um quadro, né? Como é? Tem muito disso, né? Eu consigo fazer o canetão. Peraí que deu uma oscilada aí no final, Gláucia. É verdade, verdade. Só um minutinho, pronto, pode retomar agora. Tá. Bom, mas vou falar os indicadores, então, para a gente ter uma noção. 43% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, não unicamente, mas atualmente, né? Na época do Bolsa Família. 43% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, não exclusivamente, ou seja, elas se chefiam a família, mas têm cônjuge. Mas quase 30% exclusivo das famílias brasileiras é exclusivamente chefiada por mulheres. Se você for olhar, agora vamos falar mal um pouquinho, se você for olhar nas coisas do Temer, né, ele interpreta esse indicador como empoderamento. Ele fala, isso é um sinal de que as mulheres estão chefiando as famílias, isso é muito bom, o empoderamento delas, e não se dá conta de que isso é uma imensa massa de trabalho. E a gente só vai ver isso se combinado com outros indicadores, né? Então, sei lá, 4 em cada 10 mulheres estão no mercado de trabalho formal.
ou seja, não tem acesso a direitos, férias, 13º, né, a maioria de nós não tem. Ainda tem a desigualdade de rendimento, a gente ganha 30% menos, combinado com o fato de que trabalhamos 24 horas semanais em trabalho doméstico não remunerado. Então, se você quer dizer, no trabalho de casa, no cuidado, na limpeza, se você juntar esses indicadores todos, é uma imensa massa de trabalho que as mulheres, né, uma imensa massa de trabalho e de renda que as mulheres também empregam na reprodução da vida das famílias, e que isso não é interpretado como algo que deve ser matéria de direitos sociais, ou matéria de luta política. Né? Você colocou bem, quer dizer, acho que assim, quase que entrou a professora Gláucia mesmo aqui, que é sensacional, sua aula deve ser espetacular, porque entra o discurso do empoderamento para mascarar todo esse volume de massa de trabalho, de produção, e a gente vê como o discurso ele enfim, subreptício, né? Como ele engana a gente. Isso realmente algo, acho que bastante relevante da gente entender. Quer dizer, o discurso do empoderamento também mascarando outras coisas. Queria que você avançasse um pouquinho nessa reflexão, porque daí eu vou querer entrar, antes de chegar no Temer e chegar na lei trabalhista, que prejudicou, né? A gente estava conversando aí mais as mulheres, e também falar do momento em que tem o golpe de 37, que também mexe muito com os direitos que estavam ali já em processo de consolidação, né? Então, eu queria que você avançasse essa questão do empoderamento, desse discurso e dessa psicologia social, quer dizer, da mulher ter mais o cuidado realmente que os homens nesse sentido, e aí elas administrarem, né? E isso não ser sinal de empoderamento, mas sim de uma massa de trabalho volumosa e potente. Sim, que também não é sinônimo só de uma opressão, vamos dizer assim, como se a opressão não tivesse uma outra leitura. Quer dizer, é uma grande massa de trabalho, né? Não necessariamente isso é o sinônimo imediato da opressão absoluta. O que eu tento pensar se o cuidado é uma dimensão incontornável das nossas vidas como mulheres, quer dizer, por conta da maternidade, por conta de uma série de coisas, por que não ele ser valorizado, ao invés de eliminado, né? Ele pode ser valorizado nas leis, ele pode ser valorizado no nosso trabalho, na escola, né? Ele pode ter um lugar de valor, né? De ser tratado como algo precioso e não só como algo que não vale nada porque as mulheres desempenham, né? Então, isso eu acho que ajuda a entender um pouco também por que a gente fala, né, dessa primavera feminista ou desse aumento do interesse do feminismo nas redes sociais, das mais jovens, né? Eu tenho dado curso que aparece menina de 19, 20 anos, que é uma coisa, para mim, um pouco inédita. Antigamente, a juventude não se interessava tão cedo, assim, pelo feminismo. Então, isso é uma coisa muito legal e fruto desse debate todo nas redes. Mas que, muitas vezes, vem, né, dentro dessa chave do empoderamento, como se a liberdade individual fosse a matéria mais valiosa de transformação do mundo, né, de transformação da condição das mulheres. E, claro, a liberdade individual tem seu peso nas coisas que a gente faz nos dias de hoje, justamente porque o capitalismo assim se organiza. Mas mudar de vez a condição de vida das mulheres só é possível se a gente mudar a forma da gente acumular riqueza, da forma como a gente faz riqueza. Gláucia, eu vou querer te explorar também, depois trazer alguns temas contemporâneos quentes que estão na ordem do dia, aproveitar essa sua visão, enfim, bastante consistente com relação ao feminismo e aos movimentos das mulheres. Antes eu quero saudar aqui os nossos internautas que estão assistindo, todo mundo curtindo muito a entrevista, mandando saudações aqui para você. Deixa eu ver mais algum comentário que eu quero trazer nesse... Parabéns, Gláucia, parece-me que essa visão faltava mesmo. Quem diz isso é o Júlio Franco. Olha só, Alzair Leite, eu amo isso, um homem consciente politicamente, inteligente, fica encantada e apaixonada por tudo que fez. Não sei exatamente quem estou falando do Lula, evidentemente. Silvinês dizendo, genial, Gláucia, você inclui a conjuntura da mulher trabalhadora na discussão da justiça social brasileira, fundamental. Guarda esse comentário da Silvinês, que eu vou querer que você comente. Tem mais aqui...
que é o Wagner Campanello dizendo que a luta de Berta Lutz, e eu ia pedir para você falar da Berta Lutz, e a loucura da Damares, que afirmou que mulheres nasceram para ser mães e que o modelo ideal de sociedade é deixá-las apenas em casa sustentadas pelos homens. A gente tem a volta desse discurso que é quase século XIX, talvez nem século XIX, Idade Média, uma coisa assim brutal, que volta com força em função do bolsonarismo, depois também de terra devastada pelo temerismo. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse momento do Brasil, antes da gente pontuar mais algumas coisas sobre o seu trabalho, o seu livro, querida Gláucia? Sim, eu só vou falar em nome dos meus amigos medievalistas aqui, porque eles não gostam que a gente chame de... tá, não pode chamar. Volta da Idade Média. Os medievais eram legais, né, também. Né? Até perto de algumas coisas, sim. Então, não... Mas até porque, assim, a gente também tem uma ideia, eu tô brincando com isso, mas é legal a gente superar um pouco a noção de que a gente muda para melhor com o tempo, sabe? A prova disso, a gente não muda para melhor com o tempo, né? Isso não é, ou pelo menos isso não é uma lei da natureza, né? O progresso foi uma ideologia do começo do século XX que fez com que a gente acreditasse nisso. Basta o tempo passar que o capitalismo vai ficar muito menos cruel. Basta o tempo passar que, sei lá o que, vai ficar muito melhor. Que não, mas não, né? A gente está tendo a comprovação, nesse momento, de que não funciona assim. Nós não estamos avançando para um processo civilizatório mais virtuoso. Você tem toda a razão. Exato. E a gente tem que ter essa dimensão sempre de que somos capazes de ser, como humanos, muito terríveis uns com os outros, né? O Holocausto não aconteceu no século XII, né? A escravidão também não é fruto do progresso, ela é fruto da nossa capacidade de ser muito cruel uns com os outros, e isso talvez tenha que ser entendido como definitivamente humano, para a gente poder compreender que as nossas transformações, então quer dizer, ou como faz a transformação. Estou dizendo isso para dizer que não tinha como esperar melhorar só porque o tempo passou, como diz um outro professor meu, a gente tem que ter a dimensão que canalhas envelhecem, né? Então, isso acontece. Desculpa, canalha? Os canalhas também envelhecem. Canalhas envelhecem, tá? Então, não é o passar do tempo que nos deixa melhores, né? Mas, para falar um pouco dessa volta, né, do que a gente está chamando de... Mas é um retrocesso, não tem como não dizer. São as limitações, são as limitações da linguagem, né? A linguagem, eu gosto muito de uma linguista francesa que diz, a Jacqueline Autier-Revaux diz assim, a língua não é idêntica a si mesma, ela se desdobra até o infinito, e aí nós vamos construindo sentido, né? Você sabe que a minha praia é a construção do sentido em processo, um processo work in progress, né? Não tem nada estático, nada estabilizado. Então, eu acho que toda vez a gente vai ter que criar narrativa para poder compreender, e se é um retrocesso, a gente vai ter que usar essa palavra, né, para poder construir uma outra visão de mundo, para a gente poder entender o que está acontecendo. Mas, desculpa, você estava falando aí... Não, foi lindo, eu adoro tenebroso, isso. Né? E eu adoro isso que você faz com a linguagem, porque você sempre dá uma dimensão histórica de transformação do tempo, né, a transformação que o tempo dá para as coisas, isso é bem legal. Sou sua fã, você sabe disso. Mas o fato tem que encarar isso como um retrocesso, você tem toda a razão. É um grande retrocesso, principalmente por conta do acúmulo dessa última década. Quer dizer, a gente tinha avançado sobre várias questões na sociedade, sobre a ideia de que as mulheres devem ser as detentoras do Bolsa Família, né? Elas são o coração da economia, porque fazer isso quer dizer, o próprio Bolsa Família carregava em si a ideia de que era preciso jogar o dinheiro na sociedade para ter riqueza, para o Brasil crescer, e a sociedade para o governo Lula eram essas mulheres pobres e que chefiavam famílias, elas eram o coração da transformação e da economia brasileira. Isso não é à toa, né? Não foi só porque o Lula pensava no empoderamento das mulheres, né? Isso aconteceu porque ele sabia que essa mulherada é que segura o rojão da economia das famílias, né, que reproduz a vida e que ajuda a economia local a crescer. Então, isso elas são o centro disso tudo, né, nós somos. Então,
Então, eu acho que isso, de novo, volta para a ideia de que, de fato, estamos vendo retrocesso, mas aí eu acho que você tinha explicado melhor, quer dizer, na ideia de que você já explicou que a associação... Deixa eu te falar, porque me salva. agora pegou no breu o nosso papo aqui, inclusive a audiência aqui deu um salto aqui, tá fantástico, deixa eu dar uma olhada aqui, todo mundo aqui saudando você, Gláucia Fracaro, grande historiadora, os velhacos também envelhecem, Júlio Franco dizendo, apesar da perspectiva histórica ser muito importante, também importantíssima para essa superação de uma visão de progresso, quer dizer, o papo aqui é denso, né? Os fortes ficam para o nosso papo do Conde. Eu quero dizer o seguinte, quer dizer, esse papo de que o nosso período de democracia, como a gente estava falando, essa coisa do retrocesso, né, essa coisa temporal da linguagem, Idade Média, aí você veio, corrigiu e tudo mais, a gente fez uma outra discussão, uma digressão dentro do nosso papo, que é genial, que eu adoro, mas tem uma coisa, parece assim, que os governos Lula e Dilma, eles avançaram tanto que avançaram demais. Parece que a sociedade falou, não, avançou muito, não pode, entendeu? A história não pode avançar tanto. A impressão que dá é um pouco semiótica também. Quer dizer, acelerou demais, porque as mulheres realmente... E aí eu acho que entra essa questão da mulher que o Lula sentiu, que todo o governo sentiu e que eu senti profundamente. Quer dizer, uma sociedade em que a mulher é protagonista é muito melhor, porque você vê que a corrupção, todos esses desvirtuamentos que nós temos no nosso cotidiano, são protagonizados pelos homens. Enfim, sem querer fazer uma discussão homem-mulher e tudo mais, desculpa, posso estar até sendo polêmico, mas quem que está sempre acusado de corrupção são os mesmos caras, brancos, machos e velhos. Com todo respeito, porque eu não quero generalizar, mas a gente tem que ter algum tipo de ponto de partida. E por exemplo, a política com mais mulheres, sensacional, o Congresso cheio de mulher, quer dizer, é um outro nível. Claro que você tem também mulheres, né, que têm comportamentos, como, por exemplo, a Damares Alves, evidentemente, ou então a ministra da Agricultura nesse momento, né? Claro que você tem comportamentos e tudo isso é muito difuso e transversal, mas em escala a gente tinha uma sociedade mais positiva com a presença forte da mulher na política, nas corporações, no jornalismo, na análise, na pesquisa científica, que você sabe também que é um campo que sofre bastante ainda com esse tipo de distorção, quer dizer, de desequilíbrio, o salário da mulher... Enfim, eu estou aqui desabafando um pouco com você, mas somente para dizer que acho que tem essa questão, quer dizer, a gente avançou muito e agora tem que voltar um pouco atrás para retomar o curso da história. Você acha que faz sentido isso? Pois eu gosto quando você fala dessa dimensão semiótica aí da coisa toda, né, do símbolo que as coisas carregam, que, assim, eu não sei, esse povo que reclamou muito do governo Lula e Dilma, né, eles ganharam bastante dinheiro também no governo Lula e Dilma. Então a questão não era essa, né? Não é só uma questão. Eu estou querendo dizer isso para mostrar que não é só econômico, ponto. Que não é só ficar ricos e por isso fazem toda essa lambança que a gente está vendo, sacrificam nossos direitos. Não é só isso, né? Tem uma dimensão que é a percepção, que eu acho que talvez a lógica senhorial, e aí entender a escravidão ajudaria bastante mais a gente, que é a de querer comandar as coisas, né, diretamente. Devia ser muito revoltante para uma determinada classe brasileira ver que você diz sempre do Lula, né? Ver que alguém com a biografia do Lula comandava as universidades, comandava a economia, comandava a cultura brasileira, e assim em menor escala. Então, você tem razão. Acho que a coisa não... eu estou dizendo isso para não falar que é só econômico, né? Que o ponto não é só econômico. E que daí a gente tinha avançado mesmo num grau que a gente achava que não, né? Também tem isso. Pois e tem isso também. Ninguém era muito difícil, inclusive, no próprio campo da esquerda, testemunhar isso e poder narrar essa história. Que agora a gente começa a perceber que é inédito, foi um momento assim absolutamente atípico
de muito desenvolvimento, de muita inclusão, quer dizer, foi uma coisa sensacional, e agora a gente está percebendo que nós erramos também, num certo sentido, de não celebrar isso com toda a nossa força política, né, com toda a potência social que a gente pudesse ter. Mas você ia comentar. A quantidade de mulheres, né, comandando as empresas públicas, isso tinha bastante também. Estou tentando lembrar que as coisas que hoje pareceriam muito estranhas se a gente tivesse, né? A quantidade de mulheres nessas empresas públicas, na gestão mesmo do governo, né? O debate que se fazia não era só de representatividade, quer dizer, bota a mulher e pronto, mas eram mulheres que tinham conexão com as suas lutas, com a sua biografia, com a sua própria trajetória, com outros grupos, porque eu acho que essa coisa do diálogo e da forma de fazer política né, no diálogo com a sociedade, transformava até, né, em outra coisa a chegada das mulheres nesses cargos de direção, porque toda forma de fazer política envolvia o debate geral, né? Eu acho que levar esse parâmetro, esse paradigma da mulher ter digamos, gerenciar uma família, né, de uma maneira mais humana, humanizada, o fato de ser mãe, o fato de ter essa ancestralidade, esse sentimento atávico de proteção e de gestão, realmente, quer dizer, mesmo nas famílias em que a mulher não é a chefe de família, vamos dizer assim, é ela que segura a bronca. É sempre assim, quer dizer, o homem é muita testosterona para a cabeça, né? Eu costumo falar que tem uma testosterona social aí que é terrível, né? Social. E aí eu acho que justamente a Dilma Rousseff encarnava tudo isso. É uma mulher, assim, forte, e aqueles traços, quer dizer, dela que eram tratados como uma mulher, assim, ríspida, né? Apenas porque ela tinha que, você imagina a Dilma Rousseff tendo de lidar com o Congresso Nacional, com aquela Brasília cheia de testosterona também, não deve ter sido fácil. Bom, Gláucia Fracaro, a gente está se encaminhando para os momentos finais da nossa entrevista, te agradeço muito, mas temos ainda um tempinho, e eu quero perguntar para você justamente a questão da reforma trabalhista. Por que ela penaliza mais as mulheres? Você diz isso e eu quero que você explique agora para a gente. Sim, ela penaliza mais as mulheres justamente por conta dessa dimensão dos cuidados que eu estava falando para vocês em alguma medida, em algum momento, né? Quer dizer, se a gente tem essa dimensão incontornável da nossa vida, que é cuidar das crianças, a gente fica com a maior parte dessas tarefas, aos direitos trabalhistas, ao fim dos direitos trabalhistas, ou a transformação deles nessas coisas que estão propondo, vai afetar muito nossa vida. Vou dar exemplo prático. A própria ideia de contrato intermitente. Quer dizer, você vai trabalhar por empreita, né? Se todo mundo agora começar a trabalhar por empreita, você imagina o que não é isso, como isso não impacta na vida de uma mulher que cuida sozinha de uma criança, e mesmo que ela compartilhe o cuidado com um ex-companheiro ou com um companheiro, isso demanda um combinado, né? Isso demanda uma organização da vida. E aí, de repente, você é chamada para trabalhar do nada, e então deixar a criança sozinha. E trabalhar, você não vai deixar a criança sozinha, né? Então, o intermitente é muito pior para a mulher, é óbvio. Já é pior para todos nós, né? Para todos nós, não é bom, porque a gente passou por uma situação parecida aqui recentemente, quer dizer, você tem um contrato intermitente e ou você é contratado por empresa e fica doente, ninguém quer saber, né? Você vai ter que desempenhar a tarefa da mesma forma. E é muito difícil quando isso acontece na prática, né? Vocês precisam ver o quanto isso é dilacerante. Você vê alguém, né, num estado de vulnerabilidade, gente internada que tem que continuar trabalhando, porque essa transformação, inclusive, já está acontecendo, né, nas relações de trabalho, nos novos contratos de trabalho, justamente por causa das mudanças que o Temer fez. Então, afeta justamente por isso, porque não dá condições das mulheres gerenciarem o próprio tempo, e gerenciar o próprio tempo significa, né, sacrificar um mundo inteiro de cuidados, né? E a gente sabe que o cuidado também não é só com as crianças, é com o mais velho, é com a mãe, é com a avó, com a tia. Quanta mulher que não cuida da sogra, né? Ela não cuida só da mãe dela, ela cuida da sogra também. E isso é uma rede de organização da vida que
é fundamental a gente, que o Estado considere. E, curiosamente, porque a aprovação constitucional 72 das domésticas era justamente o esforço de valorizar o cuidado, né, de equiparar os direitos das trabalhadoras domésticas, era mostrar para a sociedade que o cuidado era importante, que o cuidado deveria ter valor, que ele não podia ser tratado como um trabalho de segunda categoria, né, no caso do trabalho doméstico remunerado, mas o gratuito também é uma dimensão importante. E a lei trabalhista vai passar por cima disso com uma força, a reforma trabalhista, né, vai passar por cima disso com uma força que vai, assim, mudar a vida das mulheres, e aí o que é da Maria... Já mudou a vida da sociedade brasileira inteira, né? É muito rápido, a população brasileira se dá conta agora, inclusive com essa tragédia, esse crime, catástrofe da Vale em Minas Gerais, de como é rápida o derretimento institucional de governança do país inteiro, da estrutura, e nós perdemos tudo isso. Gláucia Fracaro, eu quero mostrar o seu livro de novo aqui, Os Direitos das Mulheres, Feminismo e Trabalho no Brasil, 1917-1937, grande autora, a capa tá muito bonita, é um livro lindo, tá? Tem aqui, é uma foto, que foto que é essa, Gláucia? Tem que ligar seu microfone. Pronto, estava tentando achar. Que foto que é? Essa foto é uma imagem que está no acervo História da Industrialização, do arquivo Edgar Leonroth, que é o maior arquivo da história da esquerda do Brasil, eu acho que da América Latina, que é aqui na Unicamp, que é acessem o site, é muito bacana, guarda uma história muito linda, então tem essas imagens lá, mas eu queria deixar claro que essa foto é pós-verdade. Por quê? Ela é pós-verdade totalmente, porque ela é de 1906, na verdade. E a minha pesquisa só começa em 1917, mas é uma imagem muito bonita que mostra um certo dinamismo dessas pessoas trabalhando no Matarazzo, na fábrica do Matarazzo, e tem mulher, tem criança, que a ideia do livro é justamente mostrar que a classe trabalhadora tem mais de um sexo, né, que é como a Beth Lobo, uma querida militante do PT e socióloga, falava, a classe operária tem dois sexos, e não só dois sexos, mas você vê aí as crianças trabalhando né, arduamente nas fábricas desses grandes nomes da história de São Paulo, da indústria de São Paulo, sendo exploradas por eles desde o começo do século XX. Então, a foto, na verdade, é de 1906, mas a minha irmã, Laura, aqui fala que, em minha defesa, eu posso dizer que essas pessoas, a maior parte delas, estava viva em 1917. Então, conta, né? Cláudia, o pessoal aqui tá curtindo muito a entrevista, dando os parabéns para você. Natália dizendo, bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eles estão lembrando do Lula, nós tínhamos uma mulher presidente, Zara Dutra dizendo, Conde fala em outra live sobre a soltura do Lula, aqui é o pessoal pedindo outras coisas, Mulheres Valentes da Esquerda, Iraci Gomes dizendo, bom, pessoal, inscrevam-se no canal, deem o like, mandem um coraçãozinho para o Conde. Deixa eu conversar com você, Gláucia, muito bom, acho que eu quero conversar também, a gente vai marcar um novo papo para a gente falar das questões que estão nesse momento pegando no Brasil. Hoje a gente falou mais do seu livro e também de outras coisas, mas porque você tem uma visão muito, muito interessante, acho importante que a gente, de vez em quando, a gente se encontre para você dizer o que você está achando, e eu já vou perguntar agora, quer dizer, nesse momento, o Lula preso ainda, hoje um jornal francês estampou quase que um pedido para o Prêmio Nobel da Paz, o L'Humanité, né, para o Lula, uma coisa de muito impacto, e a gente vai vendo, o mundo todo não está entendendo o que está acontecendo com o Brasil. Como é que você está vendo esse momento? Tenta sintetizar para a gente. Eu acho que não tem como... Eu não tinha visto isso que você falou, não, do francês, depois eu vou olhar. O grau de deteriorização, né, dos direitos é uma coisa que me assusta, acho que desde o começo do processo contra o Lula. E as pessoas acham que isso é só contra o Lula, quando, na verdade, o ataque feito a ele, né, quer dizer, para tirar o PT do governo e eliminar a participação do Lula nas eleições, foi preciso, né, destruir parte das instituições brasileiras, né, aquilo que é o pacto constitucional, aquilo que a gente tinha determinado ser um pacto de viver em sociedade, a própria noção de justiça. E eu acho que isso é uma coisa que dá para a gente pensar até em outras conversas.
o que significa justiça, e justiça para as mulheres também dentro desse contexto, de que você não pode mais confiar no judiciário, ou querem acabar com a justiça do trabalho também, que essa é uma coisa importante para pensar. Acabar com o Ministério do Trabalho. Com o Ministério do Trabalho, que era chamado de Ministério da Revolução pelo Vargas, né? Tudo bem que era da Revolução de 30 corporativista, mas o Ministério da Revolução. Então, é lamentável, assim, obviamente que a gente sente muito isso no movimento de mulheres, no movimento feminista, tanto que falar a palavra de ordem Lula livre significa justamente a ideia de que todas nós e todos nós temos que ser sujeitos de direitos, né? Então, acho que nessa medida, a luta pela soltura do Lula e pela denúncia de um processo completamente esvaziado de justiça, de sentido, se relaciona com a nossa luta mais ampla, de que esse atual governo está querendo transformar só algumas pessoas em sujeitos de direito, né? O Lula não tem direito a ter direitos, a população brasileira não tem direito a ter direitos, nem as vítimas, né, de Brumadinho têm direito a ter direito. Né? Então, acho que esse é um ponto para a gente começar a entender a transformação do Brasil, também que a gente tem que fazer dessa tão esperada nova síntese. Certo? Gláucia, deu uma pequena falha no finalzinho do seu raciocínio. Vou pedir para você refazer só essa última frase, que daí deu uma falhadinha aqui. Como é que você complementou? De que o que esse novo governo, essa nova proposta, né, de massacre da política brasileira tende a fazer é dizer que só poucas pessoas são sujeitos de direitos, de preferência o mercado, né? Nem o Lula, nem os pobres, nem a classe trabalhadora, nem as mulheres, nem as pessoas negras, nem os gays deverão ser sujeitos de direitos. Eu acho que a gente tem que pensar nisso quando a gente sonha com uma nova síntese da esquerda brasileira. Perfeito. Gláucia, brilhante, super legal conversar com você, estou arrepiado aqui, admiro muito o seu trabalho, você sabe disso, você é uma pessoa, inclusive, que é importante na minha vida, te agradeço por aparecer na minha vida também, te agradeço muito por esse papo, todo mundo curtiu muito, e depois nós vamos desdobrar e transmitir essa entrevista ao vivo pela TV 247, e eu também vou escrever um pequeno texto para incorporar junto com o nosso papo. Te agradeço imensamente e digo até a próxima, até breve, porque nós vamos nos encontrar de novo aqui nesses hangouts que a gente está fazendo no canal do Conde. Um beijo para você. Dá o tchau para a galera e a gente... Vou dar um tchau para a galera, então. Gente, para mulheres, homens, todo mundo que me assistiu hoje, um grande abraço, muito obrigada pelas contribuições, pelos comentários, obrigado pela chance de falar aqui. Pode me chamar uma vez por mês para a gente ficar falando da vida das mulheres na política, que eu venho, tá bom? Obrigada, pessoal, pela atenção e pelo tempo de vocês. Valeu. Gláucia Fracaro, um beijo para você e até a próxima. Valeu, gente.